Ó vós, Um rosto leva-me sempre a contemplar alguém, uma pessoa, uma história, um lugar. Fátima oferece-me um rosto que é um abraço, o abraço de Deus. Todos nós sabemos o que é um abraço porque já o demos e já o recebemos. Um abraço sem palavras, um abraço mudo, é muitas vezes um parto, a voltar a nascer. Fátima é um abraço de Deus, é uma proposta de vida na vida de cada peregrino, onde o amor de Deus continua a ser a campainha da porta de cada um de nós. Mas para mim, verdadeiramente, o rosto de Fátima é a capelinha das aparições que me leva ao aconchego de casa nas palavras da minha mãe. Só fico tranquila quando te vejo em casa. Acredito que é assim que a Mãe de Jesus faz com cada peregrino. Só fico tranquila quando te vejo em casa, ou seja, quando te vejo em igreja. O rosto de Fátima são todos os peregrinos dos 4 cantos do mundo, nessa simplicidade deslumbrada de Deus que acontece no coração de cada um de nós. Fátima sou eu, és tu. Fátima é a ternura de Deus. Cantai ao Senhor cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Aleluia. Cantai ao Senhor cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas,
às nações. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, revelou a sua justiça às nações. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, saúdo a todos vós presentes aqui no Santuário de Fátima. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Sejam todos bem acolhidos e coloquemo-nos diante do Senhor com confiança no seu amor, o desejo que o Deus tem da nossa salvação. Peçamos ao Senhor o perdão, olhando para dentro do nosso coração, a nossa consciência, pedir ao Senhor a sua misericórdia. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Vinde, Senhor, em auxílio da vossa família reunida em oração, e concedei que participe eternamente na ressurreição do vosso Filho unigênito, aquele a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém e todos, à exceção dos apóstolos,
se dispersaram pelas terras da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grandes lamentações por ele. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e metia-os na prisão. Entretanto, os irmãos dispersos andaram de terra em terra a anunciar a palavra do Evangelho. Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, começou a anunciar Cristo àquela gente. As multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe, porque ouviam falar dos milagres que fazia e também os viam. De muitos possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. A terra inteira aclama o Senhor. A terra inteira aclama o Senhor. Aclamai a Deus, terra inteira. Cantai a glória do seu nome. Celebrai os seus louvores. Dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. A terra inteira aclama o Senhor. A terra inteira vos adora e celebre, entoa hinos ao vosso nome. Vinde contemplar as obras de Deus, admirável na sua ação pelos homens. A terra inteira aclama o Senhor. Mudou o mar em terra firme, atravessaram o rio a pé enxuto. Alegremo-nos nele, domina eternamente com o seu poder. A terra inteira aclama o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quem acredita no Filho de Deus tem
dai a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. No entanto, como vos disse, embora tivesse visto, não acreditais, todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e aqueles que vêm a mim não os rejeitarei, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. De fato, é esta a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e acredita nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que evangelho confortador para todos nós. Saber que nós estamos entregues na melhor das mãos. É muito consolador quando nós escutamos esse evangelho, que Jesus primeiro se apresenta como o pão da vida. É o pão que nos alimenta para a vida eterna. Mas depois nós percebemos que há aqui um movimento de salvação, um movimento para saciar a nossa fome e a nossa sede. Quando Jesus apresenta-se como o pão da vida, e quem vai até Ele nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, é importante vermos que há aqui esse movimento. Se eu quiser, nós fomos entregues nas mãos do Senhor, porque o Pai assim o quis e quer. Porque o desejo de Deus, como o próprio Jesus diz, é que aqueles que foi confiado a Ele não se perca nenhum. Mas é necessário também que eu queira. Por isso que no início do Evangelho Jesus diz, quem vem a mim é que não vai ter mais fome e não vai ter mais sede. É claro que a graça de Deus pode tudo, pode salvar que seja quem for, mas é necessário também darmos a nossa contribuição, é necessário também darmos esse primeiro passo do ir ao encontro do Senhor, de buscá-lo, querer crescer no seu amor, crescer na sua fé e na nossa fé, com certeza. Então, quando nós olhamos o Evangelho, Jesus não pretende apenas saciar a nossa fome humana, mas também a nossa fome do céu, que é a ressurreição. Então, quer dar-nos a vida em plenitude, porque assim Deus também o quer. Porque o pão da terra serve para alimentar a nossa vida, mas não nos dá a ressurreição dos mortos. Não nos garante a vida eterna. Por isso que em outras passagens bíblicas a gente sempre escuta, né, quando diz, trabalhai não pelo alimento que se acaba, mas por aquele que dura para a vida eterna. Então Ele quer que nós participemos da sua ressurreição.
E na Eucaristia que nós celebramos, Ele se dá, porque a Eucaristia é Ele por excelência, é o dom total de Cristo para a nossa salvação. Depois, na primeira leitura, nós vemos, ontem foi o martírio, vemos a morte de Santo Estevão. E hoje, a primeira leitura dá continuidade. Após a morte de Estevão, começa, uma grande perseguição à igreja. Uma movimentação. Como eu disse, temos que hoje pensar nesse movimento que nos leva à salvação. E isso leva-nos a pensar também que quando começa essa perseguição, os discípulos, uns se dispersam, outros ficam em Jerusalém. Então há aqui esse grande movimento. Acontece essa situação inesperada que concorre para o bem da igreja e para o bem do Evangelho. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar na nossa própria vida, quando os tempos estão difíceis, a gente pensa que é o fim, que é a ruína, que não há mais jeito, que não tem mais como resolver. E, na verdade, quando nós olhamos com os olhos da fé, é que nós vamos perceber, através dessa liturgia de hoje, como que é a ótica e a dinâmica de Deus. Começou a perseguição da igreja, muitos se dispersaram, mas também muitos ficaram para poder dar testemunho ali naquele lugar. Então, enquanto uns choravam a morte de Estevão e lhe davam a sepultura, outros são perseguidos, enquanto uns fogem e outros permanecem. E a fuga que dispersa leva uma coisa muito importante, a palavra do Senhor. É aqui que inicia-se a missão da palavra propriamente dita, nesse sentido, depois, no princípio da igreja, depois Jesus envia os seus discípulos para pregar. E aparece aqui hoje um outro diácono, que também se chama Filipe, que não é o apóstolo. Faz as mesmas ações dos apóstolos e que também Estevão fazia. Curava, pregava, realizava obras maravilhosas. Então, para você ver, ou para todos nós vermos, que diante das perseguições, diante das dificuldades da vida, quando vemos a morte, brota mais uma vez a vida. Calaram a boca Estevão, apareceu outro diácono, para também, da mesma forma, dar continuidade à pregação do Evangelho, como fez o próprio Estevão, e como fez os apóstolos também. Então, é importante olharmos o testemunho de que, diante das perseguições, das dificuldades, não negam a Cristo, não fogem da sua fé, mas espalham a Jesus, a sua palavra, por onde vão. Isso é uma riqueza muito impressionante, importante para nós, não é? Então, vemos a figura também de Saulo, que aqui também se apresenta, mas vemos que a sua fúria vai levá-lo à sua conversão, a transformar a sua vida depois desse movimento todo. Então é importante notar, meus irmãos, que a perseguição ajuda a igreja a não acomodar-se. A perseguição, as dificuldades, ajudam-nos a continuar em missão, a não ficarmos parados, não é? Então, é aqui que a igreja encontra as suas raízes missionárias, nas dificuldades, na perseguição. Então, a igreja é e deve permanecer missionária. Por isso que o Papa Francisco, aquele projeto da igreja em saída, é nesse sentido. A igreja não pode ficar parada, o Evangelho tem que ser anunciado, Jesus tem que ser proclamado. Somos igreja e temos que ter esta consciência da nossa missão de cristãos batizados. Então, olhamos que quantas vezes os discípulos pareciam estar comodamente tranquilos, instalados, mas é o próprio Espírito Santo que vai abanar, que vai balançar, que vai agitar essas águas para que a missão da igreja, que é anunciar a Cristo, possa ter o seu bom êxito. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, olhamos para a nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, que desafia-nos na nossa missão de batizados,
de olhar o testemunho de Estevão, de Filipe, dos apóstolos, e também mesmo daqueles que fugiram às perseguições, mas levaram a palavra do Senhor consigo. Proclamaram, falaram de Jesus, e assim a palavra de Deus chegou até nós. E se chegou até nós, é necessário também que essa palavra passe adiante, para os filhos, para os netos, para toda a geração que, se for da vontade de Deus, virá para a frente. Então é necessário essa urgência desse ardor missionário em nosso coração. A urgência do amor à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter um lugar muito significativo e especial na nossa vida, porque é esta palavra que nos liberta, é esta palavra que nos ajuda a caminhar na fé, é esta palavra que alimenta a nossa esperança, principalmente em tempos difíceis. Então, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Temos hoje 2 casais que fazem as suas bodas, então queremos rezar com eles e por eles, para que continue a perseverar no seu sim, que um dia realizaram diante do altar do Senhor. Muito bem, o Francisco e a Maria Antônia, assim também como o Antônio e a Rosa. Então é boda de ouro e boda de prata. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, e seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Então, que Nossa Senhora os guarde e proteja na sua caminhada familiar, abençoe a família de vocês, e continue a serem felizes e viver em paz. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, a primeira perseguição contra a Igreja levou à expansão da fé em Cristo. Peçamos a Jesus que a mesma fé nos salve, dizendo: ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Pelas igrejas de Jerusalém e do Médio Oriente, para que o sangue dos seus primeiros mártires converta hoje aqueles que as perseguem, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas.
pelos homens e mulheres que todos os dias continuam a ser presos e maltratados, para que vejam respeitados os seus direitos, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Por aqueles que, à semelhança de Filipe, anunciam Jesus Cristo aos que não creem, para que muitos os escutem e se convertam, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Pelos cristãos que continuam separados por causa de preconceitos que os marcaram, para que o Espírito os conduza à unidade, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Por todos os fiéis dados pelo Pai a seu Filho, que os não rejeita, para que recebam um dia a vida eterna, oremos. Ouvi, Senhor Jesus, as nossas súplicas. Senhor Jesus, dom do Pai e pão da vida, que viestes do céu para matar a nossa fome, gravai em nós a palavra do Evangelho, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Mãe da Igreja, Mãe das vocações, rogai por nós, rogai por nós. Mãe da Igreja, Mãe das vocações, rogai por nós, rogai por nós. Ó vosso sim, Maria, é memória do paraíso, trouxestes o fruto bom do céu. Mãe da Igreja, Mãe das vocações, rogai por nós, rogai por nós. Ora, irmãos, para comer o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do Senhor, para a nossa veneração santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mais com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclama a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, gostamos de dizer, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Dia e noite as lágrimas são o meu pão, enquanto me repetem todo o dia: onde está o teu Deus? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia.
Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendiga a terra o Senhor, louve e exalte-o para sempre. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcance as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai o noblesse de religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, desejo a todos uma boa continuação de dia, saudando mais uma vez aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Continuemos a sermos comprometidos com a palavra do Senhor, no testemunho do Evangelho, e sermos também anunciadores de Cristo pelo mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças